pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Barbosa, eu sou formada em terapia xamânica, sou facilitadora xamânica formada pela Pagéia. Tô no caminho aí do autodesenvolvimento, do autoconhecimento a vida inteira, já estudei um monte de coisa, sou formada em naturopatia, em terapia ayurvédica, sou formada em estética, enfim. E eu tava gravando o livro Xamã Urbano e publicando nesse canal, né? Mas eu fui orientada que pode ter algum problema com direitos autorais, tal, que eu não podia ler o livro na íntegra, né? O que faz sentido. E aí eu pesquisei a respeito e eu fui orientada de que eu posso ler trechos do livro com a proposta da gente fazer um estudo aprofundado, né, das questões do livro e fazer comentários a respeito. A gente vai estudando, tal, e aí eu não vou estar ferindo, né, essa questão de direitos autorais, esse aqui, tá certo? Então vamos lá. Mas é um livro sensacional. Eu acho que quem está nesse caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e principalmente quem está nesse caminho de despertar para o potencial, sabe, de cocriação, de manifestação da vida dos sonhos, né? O xamanismo Kahuna, que é um xamanismo que tem relatos, né, de porque assim, tem várias possibilidades, né, e vários estudos a respeito de quais são as origens, né, do xamanismo Kahuna, que é o xamanismo praticado pelos aborígenes do Havaí. Então tem gente que fala que ele começou há 5.000 anos atrás, tem gente que fala que ele começou há 10.000 anos atrás, enfim. Vamos pouco a pouco estudando, vamos pouco a pouco aprofundando, vamos ver de que maneira a gente pode colocar na vida prática da gente, do nosso dia a dia, esses ensinamentos, tá certo? Então, o livro que eu trouxe pra gente estudar é o livro que eu tava lendo, que é o livro Xamã Urbano, né? Do Serge Kahili King. Serge King, ele é um xamã, né? Ele é de uma tradição de kahunas e ele é escritor também, né? E enfim, tem vários livros publicados. Eu acho que é um bom começo, né, pra gente mergulhar aí nessa filosofia, tá bom? Aos poucos a gente vai falar um pouco sobre a filosofia runa também, que envolve, né, esse povo, né, que é muito especial, muito mágico. Eles têm um olhar muito peculiar, assim, com relação à vida, com relação às coisas. Eles são muito cooperativos entre eles e eles acreditam muito nessa coisa da responsabilidade, né, mútua, né? Todo mundo, de alguma maneira, tem uma responsabilidade com relação ao que acontece no grupo. Tem a questão do espírito de aloha, mas calma, pouco a pouco a gente vai chegando lá, tá bom? Vamos começar com o livro, tá? Xamã Urbano, de Serge Kahili King. Então vamos lá. A preparação. Tem algumas palavras escritas aqui em havaiano. Ho-omoe wai kahikekao. Vamos todos viajar juntos como a água que flui numa única direção. Este é um livro sobre xamanismo, especialmente sobre a tradição havaiana do xamanismo e sobre o xamã urbano. Para que você tire o máximo proveito da leitura, quero começar explicando-lhe o assunto a ser tratado. Então ele fala um pouquinho aqui sobre o historiador francês, né, o Mircea Eliade, e que diz que o xamanismo é uma prática encontrada em todo o mundo. Isso é muito legal, né? O Michael Herner também, que é um antropólogo, né, que fala a respeito disso, né?
E eles estudaram vários povos, né, primitivos de várias regiões do planeta e encontraram similaridades nas suas práticas, no seu relacionamento com a criação, né? A sua espiritualidade, a sua filosofia, a sua maneira de se relacionar com o meio ambiente e como essa harmonia com o meio ambiente traz cura para o ser humano, traz saúde para o ser humano, né? Saúde mental, saúde emocional e saúde física também. E aí esse historiador francês, Mircea Eliade, ele diz que o xamanismo é uma prática encontrada em todo o mundo, inclusive na Ásia, nas Américas e no Pacífico. A palavra xamã é derivada do idioma tungústico da Sibéria, né? E é usada atualmente pelos cientistas e leigos na área para descrever o praticante e sua prática. Mas, na verdade, a palavra xamânica foi adotada por esses estudiosos, mas cada grupo chama o seu mestre, né, curandeiro, de uma maneira específica. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum ser chamado de pajé, né, nas tribos indígenas. Ele fala aqui, ó, que no Havaí eles chamam o xamã de lá de cupua, né, em havaiano. E ele fala que muitas pessoas têm ideias diferentes do que possa ser um xamã e do que ele faz. Mas assim como Eliade, eu prefiro uma definição mais exata. Ele diz que nem todo curandeiro é um xamã, mas um xamã pode ser um curandeiro, porque eu acho que o xamã ele tem um lugar mais de sabedoria, né? É mais profundo, ele não é simplesmente um feiticeiro, ele não é um cara que faz feitiço só, ele tem uma visão mais profunda do mistério que envolve a vida, né? E ele tem uma relação também, o xamã, ele viaja entre os mundos, né? O xamã é como se ele fosse um mensageiro. E ele coloca aqui depois, ó, ele coloca aqui que o xamã ele pode ser considerado um mediador entre a mente e o corpo, né? Ele ajuda a trazer o xamã, ele tem essa sabedoria para trazer essa conexão de cura, de equilíbrio, de harmonia entre mente e corpo, entre homem e natureza, entre diversos indivíduos, né? Ó, entre os seres humanos e a natureza, entre a matéria e o espírito, né? E realmente, quando a gente faz o curso o curso maravilhoso que eu fiz lá na Pagé, eu indico para todo mundo fazer. Assim, foi sensacional. Assim, a gente faz através da viagem xamânica, né? A gente não usa erva de poder lá para entrar em contato com o nosso universo xamânico. Nada contra. Eu acho que erva de poder é uma coisa sagrada e deve ser encarada como tal, tá? E quando necessário, ok, mas é para todo mundo, mas nem todo mundo pode. É um assunto complexo que em algum momento mais para frente a gente vai falar a respeito, tá bom? Mas com o som do tambor, a gente viaja para o nosso universo xamânico e entra em contato com diversas realidades. Conforme a gente vai praticando, a gente vai treinando, então a gente vai acessando o mundo superior, o mundo do meio, o mundo profundo, o futuro, o passado. A gente vai fazendo viagens na linha do tempo, a gente atravessa portais de sabedoria. Numa linguagem mais dentro da psicologia analítica, dá para dizer, porque o xamanismo da Pagé, ele está muito embasado, né? Carminha Levi, que trouxe esse trabalho para o Brasil, ela foi uma pioneira em trazer o xamanismo matricial para o Brasil há muitos anos atrás, sei lá, acho que uns 30, 40 anos atrás. Ela é psicóloga e ela tem essa formação em psicologia analítica, né, que é a psicologia do Jung. Então, assim, dentro dessa linguagem da psicologia do Jung, dá para dizer que você vai
você viaja entre os universos arquetípicos, né? Enfim, é muito legal, gente, é muito rico. E aqui ele fala um pouco sobre isso também nesse livro. Nas suas práticas de cura, o xamã possui uma visão da realidade muito diferente daquela usada por grande parte da humanidade. E é justamente esse ponto de vista único que será estudado extensivamente nesse livro. Que realmente coloca o xamã numa posição diferenciada em relação a outros terapeutas. Porque essas práticas também incluem algumas técnicas bastante incomuns, geralmente associadas ao xamanismo, como mudança de forma, né? A gente pode... Nada mais é do que um mergulho, né, no universo arquetípico também, enfim. Comunicação com plantas, né? A gente pode acessar o inconsciente coletivo e trazer sabedorias, informações. A gente pode mergulhar, porque tudo tem vida, tudo tem consciência dentro dessa visão xamânica. Então eu posso aprender com tudo que tá, todos os objetos têm alguma consciência. Então eu posso conversar com a planta e descobrir como você pode me ajudar, né? Qual sabedoria você tem para me orientar, né? E é uma grande viagem, isso parece uma loucura. Essa comunicação acontece num nível muito instintivo e intuitivo, mas que a nossa mente pode decodificar essa informação, né? E enfim, quando a gente fala em cura física, gente, é muito importante deixar claro que você tem que ir no médico convencional, mas o xamanismo, como uma terapia complementar, ela tem essa visão, né, muito lúdica das coisas, ela tem essa visão que transcende a matéria e ela pode te ajudar, Então vamos lá, comunicação com as plantas. Onde nós estamos aqui? Isso, animais, comunicação com os espíritos dos animais, com os instintos animais, né? Nosso animal de poder, nossos animais auxiliares que se manifestam, as mensagens que o universo traz pra gente através dos animais, né, que se manifestam na nossa vida. Viagens ao mundo inferior, né? O que são essas viagens ao mundo inferior? São esses mergulhos que a gente dá no nosso subconsciente. É tudo muito amplo, tudo muito rico. Quando um xamã vai fazer uma viagem, ele sempre tem uma intenção clara antes de fazer essa viagem. Você não fica... Porque para isso se tornar uma viagem construtiva, para que isso te traga alguma resposta, tenha uma função, né, construtiva na tua vida. Então a gente sempre coloca uma intenção clara, eu quero buscar uma resposta para tal coisa. E aí você entra no teu universo xamânico, muitas vezes você se depara com um lugar que é escuro, que tem mortos, né? O que é isso? Quer dizer, coisas muito antigas minhas que eu achei que tinha ficado para trás. Enfim, tem um universo de possibilidades de interpretação psicológica, mas você pode acessar outras dimensões também. Mas o mundo inferior é teu mundo mais profundo, tá bom? É onde estão registradas as nossas memórias, né? Os kahunas chamam de Uniripiri, tá bom? E vamos lá! Se algumas dessas coisas lhe soarem um pouco estranhas, não se preocupe. Realizando essas práticas por algum tempo, você perceberá que algumas delas, ou até a maioria, serão curiosamente familiares a você. Isso ocorre porque os xamãs baseiam sua arte na experiência humana natural. Você descobrirá que sabe mais a respeito do xamanismo do que pensava saber a princípio, né? E aí, depois ele começa a explicar aqui, né?
Xamanismo havaiano. O xamanismo é uma forma distinta de cura. O xamanismo havaiano é uma forma distinta de xamanismo. Por quê? O que ele explica aqui é o seguinte, que o xamã havaiano, ele não se utiliza dos instrumentos, das ferramentas que é normalmente utilizado nas práticas xamânicas convencionais, né? O tambor, né? A maraca, enfim. O trabalho do xamã, né? No xamanismo havaiano é muito mais um mergulho dentro de si, né? Aí ele coloca aqui, o xamã mergulha na vida com a mente e os sentidos, representando um papel de co-criador. Então, o conhecimento e o entendimento não são suficientes. Só a aceitação passiva também não surte efeito. O xamanismo é uma forma distinta de cura. O xamanismo havaiano é uma forma distinta de xamanismo. A mais importante qualidade do xamã, independente de qualquer cultura, é a tendência ao envolvimento ou à atividade criativa. Ou seja, o xamã, ele tem essa tendência a interagir de maneira construtiva com o meio onde ele está, né? Para ele, para o xamã, só o conhecimento e o entendimento das forças da natureza não é suficiente, entende? E só a aceitação passiva dos eventos, das experiências que se manifestam na nossa realidade não é suficiente. Ele mergulha na vida com mente e os sentidos. Então, é muito importante, né, o xamã ter essa percepção mais aguçada dos sabores, da visão, das sensações psíquicas, da percepção psíquica ampliada. Isso é uma coisa que pode ser desenvolvida pouco a pouco, né? Então ele tem uma relação mais profunda com o meio e ele tem um papel de co-criador. Está escrito no livro a palavra co-criador. Então, assim, ele não aceita de maneira passiva a realidade que o cerca. Ele observa, ele aprende com a realidade, mas ele conhece ferramentas para transformar essa realidade, para fazer com que essa realidade seja mais harmoniosa, mais prazerosa, mais satisfatória, né? Por exemplo, uma espécie de essência da alma em nós admira a forma e o local de uma árvore caída. O xamã é como um escultor que vê a árvore e é tomado pelo desejo de transformá-la em algo que tenha alguma semelhança com uma imagem interna dele, entende? Ou uma ferramenta útil. O que ele quer dizer com isso aqui, gente? Ele quer dizer justamente essa coisa do caráter, né? Desse instinto do xamã de transformar, de construir, de interagir de maneira ativa com as forças da natureza, com tudo que se manifesta, entende? E é isso. Há respeito e admiração pela árvore tal como ela é. Então, há um respeito e uma admiração pela natureza da criação, assim como ela é. Assim como um impulso de juntar-se a ela
e produzir algo novo. Vocês já escutaram aquela frase assim, como pode melhorar? É mais ou menos isso, como pode melhorar, né? É divertidíssimo isso, gente, é sensacional isso. Só que com sabedoria e com responsabilidade, tá certo? A gente vai evoluir esse assunto ao longo dos nossos estudos, hein? Vamos lá. Esse ativismo é expresso na principal função de um xamã, a de alguém que cura. Então, um instinto de trazer cura, saúde, harmonia, entende? Ele está presente na alma do xamã. Independente da cultura, do local, do ambiente social, um xamã é alguém que cura a mente, o corpo, a circunstância de acordo com os seus objetivos. Ele tende a realizar benefícios sociais e ambientais, fato que o distingue do modelo de feiticeiro descrito por Castanheda. Você entende a diferença? O xamã é um harmonizador, é um equilibrador, ele traz harmonia, né? Ele traz cura, saúde para os para as diversas questões que se manifestem, enfim. Porque aqui, ó, ele fala o seguinte, que o feiticeiro, né, que o Castanheda descreve no livro dele, ele segue uma trilha estritamente pessoal de poder e de iluminação. Eu comigo mesmo, poder e iluminação. Só que o xamã, né, de acordo com essa visão do Mircea Eliade e de acordo com essa visão do xamanismo havaiano, ele tem essa função mais ampla, né, no sentido da coletividade também, além do seu próprio desenvolvimento, autodesenvolvimento e sua trilha de poder, de empoderamento, de iluminação também, né? Mas ele tem uma ética com a coletividade que é diferenciada. Apesar de todos os xamãs visarem a cura, a maioria dos xamãs, isso aqui é muito importante, segue o caminho do guerreiro. E uma minoria que inclui a tradição xamânica havaiana segue o que podemos chamar do caminho do aventureiro. Então, vamos refletir a respeito, né? E vamos ver o que ele fala aqui a respeito do que é o caminho do guerreiro, do xamã guerreiro, e o que é o caminho do xamã aventureiro. Um xamã guerreiro tende a personificar o medo, a doença ou a desarmonia e se concentrar no desenvolvimento do poder e do controle e de habilidades de combate, a fim de lidar com esses males, né? Então ele acredita no mal e ele se protege e se fortalece contra o mal, para combater o mal, né? Isso o xamã guerreiro faz. Agora, um xamã aventureiro, ele despersonifica essas condições, por exemplo, tratando-as como efeitos e não coisas, e lidar com elas por meio do desenvolvimento de capacidades amorosas, cooperativas e de harmonização, que é a questão da alquimização, né, das sombras, a alquimização desse mal, né? Um exemplo simples das diversas abordagens: se você está lidando com uma pessoa emocionalmente perturbada, um xamã guerreiro poderá ajudá-lo a construir um forte escudo psíquico para protegê-lo das diversas cargas de energia negativa dessa outra pessoa. No entanto, o xamã aventureiro provavelmente vai ensiná-lo a harmonizar a sua energia para que permaneça tranquilo e até se torne fonte de cura para outra pessoa. Gente, Ho'oponopono, que é uma técnica mais contemporânea a nós,
né, que foi desenvolvida pela Morna Simeona, que veio a origem dela é dos aborígenes do Havaí, né, dos Kahunas. Ela justamente misturou um pouco, né, com a cultura cristã e tal, a oração original do Ho'oponopono, mas basicamente é isso. Você não tem que se proteger criando um escudo muito forte de proteção. Muito pelo contrário, você trabalha em você tuas sombras e entra na energia da amorosidade. Então, divindade limpa em mim, né? Isso não é dito no livro, mas eu estou complementando, tá? Porque eu achei interessante complementar, né? Isso. Então, vamos lá. O caminho do xamã guerreiro é muitas vezes bastante solitário, enquanto, por sua natureza, a do aventureiro é muito mais social. Ele é muito cooperativo e amoroso, né? É muito difícil, se não impossível, determinar a diferença entre os mestres de cada caminho. Porque quanto mais poderoso, mais amável você será. Não tem, né? Assim, existem vários caminhos, mas o objetivo da iluminação, da transcendência, do desenvolvimento espiritual, né? Ele vai para o mesmo ponto, né? Pois haverá cada vez menos motivos para sentir medo. E quanto mais amável, mais poderoso você será. Porque a gente está falando aqui de bioenergias, né? A gente vai trilhando esse caminho, vai descobrindo que não adianta. Eu tinha um mestre xamã, Roland Barthes, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava o seguinte, que quanto maior o demônio, quanto maior o monstro que você tem que lidar quando você vai para as suas viagens xamânicas, entrar em contato com seus fantasmas internos, menor a pena que você usa para espantar esse monstro. Você faz assim, ó, você pega uma peninha bem pequenininha e assopra. Você pensa que você se coloca num lugar de poder pessoal muito grande. Quando vem um monstro gigante pro teu lado, você simplesmente se centra e não dá poder para aquele monstro. O teu poder está em você, em se centrar, em se equilibrar. E ele falava uma coisa que é sensacional. Falava não, ele fala ainda porque ele é vivo, né? Da questão dos anticorpos espirituais. Então vem uma pessoa pesada, com uma energia horrorosa, sente aquela energia, sente. Sentiu? Legal. Ele ainda faz esses... É sensacional. Aí ele faz assim, já te conheço. Aí ele solta. E tira aquela energia 100% do campo dele. Precisa ter uma autoconsciência muito grande para fazer um negócio desse. Mas isso tem muito a ver com a prática do xamanismo do aventureiro, que é esse xamanismo havaiano, né? Que é o xamanismo Kahuna. Então, assim, o mal, ele perde o poder sobre a gente, porque a gente está sempre com uma autopercepção muito grande, entende? O poder da gente está em outras coisas, né? Então a gente acaba tendo uma sabedoria diferenciada aí para lidar com as questões da vida do dia a dia, das dinâmicas interpessoais, né? Relacionais, bioenergéticas, enfim. Aí ele fala aqui, ó. Quando você trilha, né, os caminhos xamânicos, tanto pelo caminho do guerreiro como pelo caminho do aventureiro, no final das contas, quando essa pessoa
já tá, né, num lugar assim de maior empoderamento, de maior iluminação, maior sabedoria, você não vai conseguir saber quem é quem, porque ambos desenvolveram uma amorosidade dentro de si, né? E ele fala, e essa amorosidade dentro de si torna o xamã muito autoconfiante, e é isso que importa no final das contas, né? Ele fala que ele trilhou ambos os caminhos e ele escolheu ensinar o caminho do aventureiro havaiano, porque ele acredita que é mais prático e benéfico, apesar de manter um grande respeito pelos xamãs guerreiros e suas práticas de cura, tá certo? Então, ele está fazendo uma introdução e a gente vai mergulhar aqui nesse caminho do xamã aventureiro, né? O título desse livro, Xamã Urbano, porque esse é o foco e o objetivo do meu ensinamento. Apesar de o xamanismo geralmente estar associado a territórios primitivos ou selvagens, sua aplicação em ambientes urbanos é natural e necessária. Eu também acho, eu sinto isso, de verdade. A vida é muito rica, né? As experiências que se manifestam na vida da gente, elas exigem que a gente se desenvolva, né? Não é, as coisas não são preto no branco, é tudo muito mais complexo. Quando a gente está conversando com uma pessoa, não é um diálogo só mental. De repente aquela pessoa está jogando um gancho de energia em você, ela tem uma intenção que é outra, ou ela tá com uma fragilidade muito grande que ela não consegue ser inteira no relacionamento. Então, esse olhar mais profundo, né, que o xamanismo nos traz, né, ele ajuda a gente a ter uma vida mais plena, mais feliz, né, com uma dinâmica interpessoal e mais saudável também, não só interpessoal, né, para se relacionar com a natureza, com as realidades diversas que nos envolvem. Mas vamos lá. O xamanismo, em especial a variedade havaiana, está bem adaptada aos tempos modernos e suas necessidades, por diversas razões. Aí ele lista aqui por que o xamanismo havaiano ele é muito útil para a nossa vida urbana, né? Ele é totalmente não sectário e pragmático. O xamanismo é uma arte, não é uma religião. E você pode praticá-lo sozinho ou em grupo. É muito fácil aprender e aplicá-lo, apesar de, como em muitas artes, o pleno desenvolvimento de certas habilidades pode demandar um certo tempo, né? Você tem que conhecer, você tem que praticar, você tem que vivenciar para a coisa ir ficando mais fácil na tua vida, né? E a versão havaiana pode ser praticada em qualquer lugar e momento, inclusive em casa, no trabalho, na escola, no lazer ou durante uma viagem. Isso acontece porque os xamãs havaianos trabalham apenas com mente e corpo. Eles não usam tambores para induzir os estados alterados de consciência, para assumir outras formas ou características, enfim. A natureza do xamanismo é tal que, enquanto você está curando outras pessoas, você está curando a si mesmo também. Enquanto você está transformando o planeta, você está transformando a si mesmo também. Olha aqui, ó. Também, né? Daqui que veio todo o espírito do Ho'oponopono, que a gente pratica, a gente tem resultado e nem sabe por quê, né? Vamos lá, aprendizado. Há muito tempo, quando as pessoas viviam em aldeias bastante isoladas e tinham uma visão do mundo limitada ao seu vale, montanha ou ilha, era conveniente que alguém tivesse o domínio do caminho do xamã.
tivesse 1, 2 ou talvez até 3 aprendizes ao longo da vida. Porque esse pequeno número poderia preencher as necessidades da aldeia. Atualmente, porém, vivemos numa aldeia global de bilhões de pessoas e precisamos de milhares de xamãs urbanos que nos ajudem a manter uma existência harmoniosa e saudável. Pessoas como você. Então aqui ele faz um convite: desenvolva-se, se encante pelo caminho xamânico, porque nós vivemos numa aldeia global e cada um, né, pode contribuir para o equilíbrio, para a harmonia, para o bem-estar, para o crescimento do todo, né? Cresci como um xamã urbano. Meu pai viajava muito, era bastante versado nas culturas e tradições de grande parte do mundo. Ele possuía grandes habilidades nas formas e nas artes dos cerrados, das selvas. E aí ele fala, apesar disso, né, dessa origem que eles têm, o seu pai era um homem urbano, tinha formação em medicina, engenharia e sentia-se à vontade em círculos empresariais e governamentais. Ele fala que ele nasceu, né, na vida do pai dele no início de uma guerra e ele deixou a minha no final de outra guerra, né? Passamos alguns anos viajando pelos centros urbanos. Nos 17 anos da nossa convivência, quer dizer, eles conviveram por 17 anos, o xamanismo que aprendi por meio do exemplo e do treinamento geralmente era aplicado nos ambientes das metrópoles, cidades e escolas. Então ele é um xamã urbano, ele recebeu todo esse ensinamento da filosofia runa, kahuna, da família dele, do pai dele, mas num ambiente urbano, né? Quando eu falo de treinamento, não me refiro a aulas ou sessões de conversas com meu pai no papel de instrutor e eu de aluno. O tipo de treinamento que tive seria considerado muito tradicional, porque acontecia durante as atividades regulares, né? No meio de uma conversa sobre verduras, por exemplo, o meu pai me ensinava uma técnica de comunicação com as plantas, olha que legal, para que eu a aplicasse e discutisse com ele mais tarde. Ou então, ao longo do dia, ele criava uma situação que me daria uma oportunidade de aplicar habilidades aprendidas recentemente e depois comentasse a sua habilidade ou não aplicação. Depois comentasse a aplicação ou a não aplicação dessa habilidade, né? Frequentemente, ele introduzia dicas intrigantes, ideias e sugestões para que eu as seguisse. Tudo isso constituía um treinamento, pois as dicas continham uma intenção consciente. Certamente eu aprendia com elas, porém não eram organizadas como no curso de uma escola. Vamos ver aqui o que é mais interessante da gente falar, porque ele conta da história dele e tal, né? Gente, esse livro aqui então, ó, se você quiser adquirir o livro para acompanhar o desenvolvimento aqui do nosso estudo, Xamã Urbano, de Serge Kahili King, tá? Eu não vou ler ele na íntegra, eu vou ler pontos importantes e conversar com vocês aqui a respeito, tal, pra gente ir absorvendo aquilo que vai ser útil e prático nas nossas vidas, né? Mas vamos lá. Neste livro eu pretendo mostrar que as ideias e práticas do xamanismo havaiano são adequadas para a sociedade urbana moderna, assim como para os locais considerados mais próximos à natureza. Como mencionei anteriormente, alguns dos conceitos, exemplos e exercícios poderão lhe parecer familiares e outros um tanto estranhos. O material foi extraído de 2 dos meus cursos de treinamento em xamanismo e são apresentados mais ou menos na mesma ordem em que os ensinei no meu curso. Entretanto, nesse formato de livro podemos explorar muitas das ideias com mais profundidade do que seria possível num workshop. Uma política de
portas abertas. Apresento aqui de forma livre e aberta muitas das coisas consideradas grandes segredos em algumas traduções. Alguns temem um mau uso do conhecimento. Outros que o conhecimento torne-se menos potente se todo mundo tiver acesso a ele. E outros ainda as represálias de membros da hierarquia que deram ordens para que as coisas não fossem divulgadas. No entanto, um verdadeiro xamã não mantém em segredo conhecimentos que podem ajudar e curar. A dificuldade não é manter o conhecimento em segredo, mas fazer com que as pessoas o entendam e o utilizem, né, de maneira responsável. Quanto ao mau uso, ele decorre apenas da ignorância. Quanto mais conhecimento todo mundo tiver para transformar as coisas, menos tendência e oportunidade serão criadas para o mau uso. Então, quanto mais conhecimento todo mundo tiver para transformar as coisas, menos tendência e oportunidades serão criadas para o mau uso. Na verdade, o conhecimento amplamente divulgado possui mais força do que segredos trancados a 7 chaves e não utilizados. Qual a importância, qual o sentido de você ter um conhecimento que pode ajudar muitas pessoas trancado a 7 chaves, né? A gente vive um momento hoje, por isso que ele coloca aqui, ó, uma política de portas abertas, que esse conhecimento tem que ser difundido entre as massas, né? E junto com esse conhecimento, você tem que conscientizar as pessoas quanto ao mau uso. Porque o mau uso, isso é muito da visão do chamado aventureiro, tá muito ligado à ignorância. Gente, tudo que a gente faz volta pra gente. Tudo que a gente faz volta pra gente. Assim, por que você vai seguir um caminho do bem? Por que você vai seguir um caminho do mal? Assim, entre aspas, do bem e do mal, do bem e do mal. Quer dizer, do construtivo e do destrutivo, da manipulação e da iluminação. Porque assim, o que eu quero pra mim, eu faço o que eu quero pra mim. Porque no final das contas, se eu me envolvo com todo um emaranhado de manipulação, energia negativa, densidade vibracional, manipulando as pessoas através da culpa, mexendo com essas coisas mais densas, cara, minha aura, meu campo vibracional fica lotado daquilo e aquilo volta pra mim, né? Deus que me livre, eu quero luz, saúde, beleza, amor, felicidade, harmonia, prosperidade, né? Então, assim, enfim, né? Não sei se era isso que ele queria dizer com isso, mas quanto ao mau uso, o mau uso decorre a partir da ignorância. Então, quanto mais lucidez você tem, você opta pelo caminho do que é harmonioso, do que é construtivo, né? O conhecimento mantido em segredo é tão útil quanto o dinheiro guardado debaixo do colchão. E o caráter sagrado do conhecimento não se baseia... Aqui, ó. O caráter sagrado do conhecimento não se baseia no fato de estar reservado a alguns poucos. Mas isso é muito pequenininho, né, gente? A gente sabe que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais o universo traz coisa pra gente também, né? A sua disponibilidade a muitos. Tá, esse medo da livre expansão tem a ver com o medo básico do guardião do conhecimento, de que na realidade ele não tem muito a guardar, tá vendo? Tem muito ligado à insegurança. Ou não sabe, ou ele mesmo não sabe muito o que ele tem, né? E finalmente os xamãs não reconhecem nenhuma hierarquia ou autoridade no que se refere à mente. Se algum grupo de pessoas puder ser considerado seguidor de um sistema de democracia espiritual, esse seguidor é um dos xamãs que existe em todo o mundo, né? Então vamos lá, democratizar o conhecimento, trazer para as grandes massas sabedoria, conhecimento, lucidez para usar essa sabedoria, esse conhecimento. Vamos seguir.
tá acabando já esse capítulo. A herança havaiana. Os havaianos possuem uma herança espiritual, psicológica, prática e cultural muito rica. Porém, só conseguirei apresentar aqui uma pequena parte dela, a que tive o privilégio de receber. De fato, sua herança é tão rica que inúmeras tradições cresceram nela, e nem todos os havaianos ou estudantes da cultura havaiana estão de acordo com o teor dessa herança. O que comunicarei a vocês é proveniente do meu pai havaiano adotivo e seus ancestrais, do meu pai natural e seu irmão e irmã havaianos por adoção, e depois de mim mesmo, de minha personalidade e visão próprias. Portanto, apesar de ser uma sabedoria tradicional apresentada em termos modernos para as condições atuais, assumo a responsabilidade total por tudo aquilo que eu digo. Uma grande parte da herança mantida pelos havaianos está na sua língua. Ela é bastante simples, porém possui apenas 12 letras e nenhuma forma do verbo ser. Entretanto, contém os conceitos mais profundos que você possa imaginar sobre a consciência espiritual, construções psicológicas, a natureza da realidade, o amor, o poder, a conquista e assim por diante. Como ela é tão pouco familiar para a maioria de vocês, limitei o seu uso no original àquelas áreas em que uma tradução não seria suficientemente exata. Se você quiser tentar pronunciar essas palavras, eu me arriscaria a ser alvo da ira de puristas do idioma havaiano e lhe diria que é mais fácil pronunciar as suas consoantes do que as palavras inglesas. K, P, H e etc. E também que as suas vogais são mais fáceis de pronunciar do que as palavras espanholas. A como pai, E como reza, I como igreja, O como ovo, U como uva. E assim, esse é o começo da minha história. E aqui está o conhecimento que pretendo compartilhar com vocês. Espero que o ajude a encontrar mais paz, amor e poder. E também a usufruir de todas essas coisas. Gente, então encerramos aqui, tá bom? Essa aula de hoje, nos vemos na próxima, tá? Aloha!